As DSLRs, vamos recapitular, né? As DSLRs, a luz entra pela lente, passa pelo diafragma que a gente escolheu. Na hora do disparo, o espelho, aquele espelho em 45 graus é levantado, o obturador é aberto pelo tempo que a gente determinou e a luz entra para sensibilizar o sensor. Então vamos entender agora como é que funciona o obturador. A velocidade do obturador é onde abre essa janelinha para a luz entrar e poder sensibilizar o filme ou o sensor. Então, dependendo da velocidade que a gente deixa essa janelinha aberta, vocês devem imaginar que quanto mais tempo essa janelinha do obturador fica aberta, mais luz entra. Vai entrando mais luz lá durante muito tempo e vai sensibilizando a imagem, né? E aí elas têm que estar em equilíbrio. Na abertura do diafragma tem que estar em equilíbrio com a velocidade do obturador para poder ter a exposição correta, porque não só depende de senso estético. Eu gosto de imagens mais claras, eu quero fazer uma imagem mais lavada. Não é, porque a câmera ela tem um limite onde ela pode registrar com qualidade. Dependendo do tanto de luz que entra, ela vai ficar uma imagem muito estourada e aí as cenas vão ficar irrecuperáveis, vai ficar muita luz demais e você não vai perder textura, vai ficar um branco igual uma folha de papel em branco. Ao contrário, se ela estiver muito escura demais, também ela fica irrecuperável, porque você não consegue clarear depois, você não consegue enxergar a imagem e a imagem não vai ficar com qualidade, porque a imagem digital, diferente do filme, ela precisa de mais luz para ela ter informação. Lembra, na fotografia digital, como a gente falou na parte do sensor, luz é energia. Quanto mais luz, mais emana a energia do sensor para o processador, para essa informação virar imagem, para o pixel ter qualidade, para o pixel ter informação de cor, de textura, de tudo que a gente precisa para formar essa imagem. Então, os sensores eles têm uma gama de latitude de exposição que chama. Latitude de exposição é a capacidade do sensor dele tem de registrar a imagem nas altas luzes e nas baixas luzes, o limite. Tem um limite de baixa luz que ele consegue registrar e de alta luz, é um meio termo entre uma e a outra, não pode estar estourado demais nem escura demais, você tem que calcular mais ou menos as zonas, a gente vai ver isso na parte de exposição. Mas a velocidade do obturador é uma coisa muito interessante, ela é regulada junto com a abertura do diafragma, são essas duas medidas que a gente tem que balancear para ajustar a exposição correta das nossas fotos. E assim como o diafragma, ele não só, a abertura e o fechamento do diafragma não interfere apenas na luz, como na profundidade de campo e no foco, a velocidade do obturador também. Ele não só interfere na luz, na quantidade de luz que entra, pelo tempo que ele é exposto. Ele também interfere num movimento que chama motion blur, que é um movimento borrado. Por exemplo, você está fotografando aqui e a pessoa se mexe. Aí essa pessoa se mexendo, ela borrou na foto, de movimento, né? Ou quando você está tentando segurar a câmera assim, e está tremendo e numa velocidade muito baixa, ele acaba borrando também a imagem, né? Então quanto mais rápido o obturador, ele tem a capacidade de congelar a imagem muito mais. As imagens de ação, imagens de esporte, de movimento, são velocidades do obturador muito altas para poder congelar essa imagem. Para poder não ter movimento nenhum, a imagem está toda em foco. Movimentos também são muito interessantes, eles são os elementos narrativos também, muito interessantes também, que é muito bacana da gente brincar como efeito narrativo. Algumas áreas em foco, outras áreas em movimento. E devagar, com alguns testes, vocês vão detectando, né? Quais movimentos são legais para determinado assunto, determinado tema. E agora uma velocidade que é segura, né? Uma velocidade de obturador que eu acho segura, até a lente 80mm, 125 de obturador é uma velocidade segura para a gente segurar na mão para fotografia de rua, com lente 50mm. Quanto mais tele a lente, maior precisa ser a velocidade do obturador. Porque quanto mais aproximada a imagem está, mais movimento ela vai ter. Porque você imagina, você está num foco muito, qualquer movimentinho é um movimento muito grande. Então tem uma conta que é muito legal, assim, por exemplo, a velocidade do obturador para a gente segurar na mão, assim, velocidades normais, ela tem que ser normalmente a mesma medida da distância focal ou o dobro. Se você está numa câmera 50mm, por exemplo, numa lente 50mm, uma objetiva 50mm,
você tem que escolher uma velocidade de 60 a 125. Aí é seguro. Numa lente 80mm, aí você já vai de 100, 120, 125 até 250. E assim, quanto mais tele, mais você vai aumentando a velocidade. Sempre lembrando, você tem que considerar como um movimento, não só o movimento que você dá tremida, da empunhadura da mão, mas você também deve considerar a cena que está acontecendo na tua frente, o que está acontecendo na cena, o movimento que está acontecendo na cena também. Se a pessoa está pulando, está se mexendo, se é uma cena em movimento. E aí você deve decidir, porque aí é a escolha estética, né? O que eu faço? Eu vou borrar esse movimento ou eu vou congelar a ação? O que eu devo fazer nessa situação? O que eu quero transmitir, né? Existem imagens lindas de longas exposições, com obturador bem lento, que você... Não sei se vocês já viram aquelas cenas de cachoeira, aquelas fotos de cachoeira que a água vai borrando com uma velocidade lenta, que fica lindo. Aquilo a gente faz com a câmera no tripé, velocidades de obturador bem lento. E existe um filtro que se coloca na frente da lente, que é um filtro ND. De 1 ponto, 2 pontos, ele vai cortando luz em 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. E com esses filtros você possibilita colocar velocidades bem lentas, porque vai entrando menos luz. Então dá para escolher velocidades bem lentas sem estourar muito a fotografia, né? Então você consegue essas imagens lindas de cachoeira que vai borrando. Ou então também existe fotografias de longa exposição à noite, né, com uma técnica chamada Lighting Paint, que é muito bacana, muito incrível, no qual a câmera no tripé também, você com uma obturação bem lenta, de preferência no modo B, que no modo B, conforme você aperta o botão do disparo da câmera e mantém pressionado, ela mantém o obturador aberto, né? Então você consegue fazer, pintar com a luz, né? Você pega algum emissor de luz, ou uma lanterna, ou um isqueiro e vai pintando, assim. Onde você vai fazendo um rastro de luz. Aquelas imagens também de carro passando à noite nas estradas, que fica aqueles fachos de luz lindos, né? É possível também fazer uma técnica que chama Lighting Paint também, no qual você pega uma lanterna, um emissor de luz, e aí a câmera está focada num produto e você vai pintando com a luz. Onde você vai passando a lanterna, vai iluminando. Aí você escolhe onde você vai jogando a luz, chama Lighting Paint, também é muito bonito. Existem várias técnicas de obturador lento e obturador muito rápido também. É possível congelar ação também, congelar água, aquelas fotos de splash em estúdio. Normalmente quando você joga o flash, no estúdio todo escuro, o flash já congela a cena com a própria velocidade do flash, né? O obturador, assim como o diafragma, também ele funciona em pontos também, né? Um ponto para mais, um ponto para menos, assim como a gente falou do diafragma, é de mais luz, menos luz, o dobro, cada ponto para mais, cada obturador mais lento, né? É o dobro de luz que entra, e cada obturador mais rápido é metade de luz que entra, cada ponto mais rápido, cada ponto mais lento. E dentre esses valores inteiros, né, que é um ponto, que nem o diafragma também existe de meio ponto e 1/3 de ponto, né? Que aí fica um quarto de luz para mais ou para menos e 1/6 de luz para mais ou para menos, exatamente igual ao diafragma. E isso acontece exatamente para a gente poder balancear os dois, que os dois têm que estar sempre trabalhando junto, né? Os dois têm que estar trabalhando junto, porque é com esses dois controles que a gente vai decidir o tanto de luz que é preciso entrar de cada cena para se fazer aquela foto na quantidade de luz correta, né? Que é preciso fazer. Então, gente, vamos dar uma olhada nesse desenho aqui, nesse esqueminha, para a gente entender os valores de velocidade do obturador. Que assim como o diafragma, ele também funciona em pontos, são pontos de obturador. Pontos para mais, ou seja, mais luz, mais lentos, e pontos para menos luz, mais rápido. A cada ponto para mais é o dobro de luz, e a cada ponto para menos é metade da luz do valor anterior. É a mesma coisa do que o diafragma. Aqui, ó, a gente pode perceber que do lado esquerdo começa no B. O modo B é o modo que o obturador fica aberto durante o tempo que você fica pressionado o B. Então você pode fixar o B e contar no relógio os segundos, né? Se você precisar de mais de 30 segundos, porque algumas câmeras não vai para mais de 30 segundos, aí você tem que ir para o modo B. Então, depois do B, vem 30 segundos, 15 segundos, 8 segundos, 4 segundos, 2 segundos, 1 segundo, meio segundo, 1/4 de segundo, 1/8 de segundo, 1/15. Aí é tudo a fração do segundo, né? 30, 60, 125, 250, 500, 1 milésimo de segundo.
aí vai para 2.000, 4.000, 8.000, algumas câmeras tem algum limite, né? E quanto mais lento, mais luz e mais possibilidade de ter um motion blur. E quanto mais rápido, menos luz e ela mais congela a imagem, né? Mais você consegue uma imagem mais nítida, mais congelada. É assim que funciona os valores de obturador, que eles têm que estar em sincronia totalmente com o diafragma. Tem que balancear os dois. A gente vai ver agora na parte de exposição, direitinho. A gente vai entrar agora em sistema de zonas, vai falar um pouco de sistema de zonas, que é uma técnica, é um sistema desenvolvido pelo mestre Ansel Adams, que foi um grande pesquisador dentro da fotografia, que ele separou toda uma cena assim de contraste por sistema de zonas e detectou até onde uma câmera pode registrar com qualidade, principalmente no sensor, que a gente já viu que no sensor ele precisa de mais luz para registrar com qualidade, senão aquela imagem fica com muito pouco pixel, né? Fica muito escura, ela não fica com tantos tons, ela não tem a capacidade de registrar muitos tons nas baixas luzes, traz muito ruído também. E o último fator que eu quero falar com vocês, antes de entrar em exposição, é o fator ISO, né? O que é o ISO? O ISO é como se fosse um turbo na luz, né? Quanto maior o número ISO que a gente coloca, maior fica mais sensível, o sensor fica mais sensível, né? É como se fosse um turbo. Na verdade, na câmera digital, ele aumenta a descarga elétrica. Então, por exemplo, entra um determinado fóton ali, bate no sensor, ele vai dar uma certa quantidade de energia. Quando você aumenta o número ISO, ele dobra essa quantidade de energia, ele dobra a descarga elétrica. E de acordo com o que você vai dobrando, você vai aumentando o ISO, tem um limite, né? Porque você vai aumentando muito o ISO, ele vai gerando muito ruído na imagem, tanto nos pixels de luminância como nos pixels de cor. E vai causando lacunas entre esses pixels, né? Vai causando ruído, a imagem fica como se ela estivesse cheia de grãos de areia. A gente tem a impressão que está mais em foco, mas na verdade são ruídos, né? E tem alguns ruídos que ficam recuperáveis, né? Lógico, tem filtros ali no Photoshop, filtros na própria câmera, que a gente consegue desfocar um pouquinho esses pixels para recuperar essa imagem, mas dependendo do grau ela fica uma imagem muito borrada, muito desfocada, não fica tão legal. Cada câmera, cada sensor, ela funciona de uma maneira, né? Ela aguenta até um certo número ISO. E o número ISO ele também funciona, é parecido com o diafragma, também em ponto. Um ISO que eu acredito que seja normal, que seja o primeiro ISO seguro que as câmeras têm é o ISO 100, né? Que normalmente quando a gente fotografa publicidade, a gente sempre deixa no ISO 100 para não ter problema de ruído, não ter problema de definição. Então a cada número ISO que é dobrado, é o dobro de luz que entra na imagem. É como se o sensor ficasse sensível ao dobro. Então precisa de metade de luz para sensibilizar o filme do que anterior, né? Então o ISO 100 passa para o ISO 200. E aí conforme você vai aumentando o ISO, você consegue mexer no diafragma. Por exemplo, aumentou o ISO em um ponto, de 100 passou para 200, você pode fechar o diafragma em um ponto. Você pode aumentar o obturador em um ponto também. Você pode deixar o obturador um ponto mais forte, mais rápido, quer dizer, em um ponto mais rápido. Então isso você vai compensando o número ISO, que é a sensibilidade do sensor, junto com a abertura do diafragma e velocidade do obturador. Tá bom? Vamos entrar em exposição agora, vamos ver como é que funciona, vamos conhecer o sistema de zonas agora.